Silvia Posse, tudo bom? Então, vamos iniciar mais uma EBD. Estou aqui para dar boas-vindas e fazer uma oração. Feche os olhos e ore junto comigo. Oremos. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por nós estarmos reunidos aqui mais uma vez falando de Ti. Obrigado pelo alimento de hoje, obrigado pela nossa vida e pela nossa família, Senhor. Que o resto desse culto seja abençoador, Senhor. Que possamos sair daqui gratificados e teremos muitos aprendizados. Obrigado por tudo, obrigado pelas nossas vidas, obrigado pelo esse mês de juventude. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus, amém. Bom dia, EBD, bom dia, irmãos da CIB da Posse. Mais um domingo que o Senhor nos permitiu estarmos aqui para a honra e glória do nome dEle. Vamos dar início a mais uma EBD. Antes de começarmos a nossa lição, eu gostaria de agradecer a liderança da EBD, da Escola Bíblica Dominical, por confiar, em nós, na juventude, para estarmos realizando esse trabalho, que foi tão gratificante, que foi muito bom estar todos os domingos aqui com os irmãos, juntos, estudando a palavra de Deus. Hoje é o último domingo que estamos à frente da EBD. Não precisem chorar, não precisa ficar chateado, triste, mas foi muito bom. Em breve estaremos aqui novamente para juntos podermos falar, da palavra do nosso Deus. Então, quero agradecer a irmã Marliette, a irmã Vera, que confiou a nós esse trabalho. Então, muito obrigado mesmo. Ficamos muito felizes e honrados de estarmos aqui, tá? E agora, sem mais delongas, vamos dar início à nossa lição de hoje, que o título é Generosidade e Dízimo. E o texto base se encontra em Malaquias 3, de 8 ao 18. Eu vou estar lendo para os irmãos, é um texto bastante conhecido, geralmente nós até lemos, na hora dos nossos dízimos, de entregar os dízimos e as ofertas. E então é um texto conhecido, bastante conhecido, mas mesmo assim eu vou estar lendo para os irmãos o texto base da nossa lição de hoje. Me acompanhem, irmãos, por favor. 8. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Como maldição, sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que o temem, ao Senhor, e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem
poupa ao seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o servo a Deus e o que não, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém. Essa é a palavra do nosso Deus, que ela entre no nosso coração e nossa mente, que nós possamos a cada dia seguirmos, né, as leis do Senhor, a palavra do nosso Deus. E falarmos de dízimo, né, irmãos, eu vejo como um tema, infelizmente, polêmico. Muitos tornam esse tema polêmico porque é um tema que diverge muitas opiniões, né? Então, ele é muito polêmico para algumas pessoas. Mas, hoje, na nossa lição, nós veremos baseado na Bíblia, né? O que a Bíblia nos diz acerca do dízimo. Então, para nós não ficarmos com dúvidas, nós sempre temos que ter base na Bíblia. A nossa base tem que ser a Bíblia, para nós tirarmos qualquer tipo de dúvida. Então, que os nossos professores hoje, nós teremos o irmão Ramon e o irmão Tiago hoje, para nos ajudar na condução da nossa IBD, e eles vão estar falando da nossa lição de hoje, e que nós possamos ter entendimento baseado na Bíblia, né, sobre os nossos dízimos, que nós não possamos ficar mais com dúvidas, que esse tema não seja mais um tema polêmico, porque Deus não pede nada nosso, né? Então, nada que é nosso, né? Porque tudo vem dele. Então, que nós possamos ter entendimento hoje, e que nossos professores falem somente o que vem de Deus, né? Que o Espírito Santo possa colocar no coração deles e eles possam estar externando, né, para o nosso entendimento. Então, que os irmãos fiquem com o estudo de hoje, tem uma ótima lição com os nossos professores. Foi muito bom estar com os irmãos aqui, e nós nos veremos logo mais no culto da noite. Um grande beijo e até mais. Bom dia, eu vim falar sobre a lição 9, generosidade e dízimo. Vamos lá, muitas das vezes tratamos o dízimo em separado das finanças. Primeiro, o dízimo não se restringe ao dinheiro somente. Segundo, porque a entrega do dízimo é cercada de uma santidade confessional e emocional em larga escala. O dízimo não é apenas dinheiro, né? É um tempo também dedicado a Deus. E logo embaixo ali fala também que isso é um tabu, né? Um probleminha em várias igrejas. Eu acho legal que a nossa igreja não trata isso dessa maneira, né? A nossa igreja é a igreja que o pastor fala isso tranquilamente, a gente aprende, né? Aprendemos sobre o dízimo, e a gente vê que é algo necessário também para manter a igreja, né? É algo necessário para que abençoamos também, a nossa igreja possa abençoar alguns irmãos, ajuda no medicamento, ajuda em cesta básica. O dízimo paga a luz, né? O dízimo é importante, né? E a gente tem que ter essa consciência de que o dízimo é a entrega para Deus de uma parte do nosso salário, né? E continuando na lição, né? Eu vou para o tópico 1, no começo. Em Gênesis 4, de 3 a 4, encantamos a primeira disposição para a entrega a Deus, uma oferta. A gente sabe ali que Caim e Abel, né? Caim matou Abel e Abel prestou uma oferta ao Senhor, onde Deus se alegrou. E na nossa lição ele fala, é diferente de dízimo? Mas ali fala o princípio, né? Ele quis enfatizar ali o princípio, né? Que foi a gratidão, né? O dízimo ele só acontece quando a gente é grato. A gente é grato de tudo que Deus faz pela gente, que o emprego que a gente tem é graças a Deus, que tudo que a gente tem na nossa casa, que não nos falte o alimento dia a dia, é graças a Deus. Nós temos que ser gratos a isso, e a lição fala isso, né? Desde o primeiro tópico aqui, né? Ela já nos fala sobre a gratidão. Embaixo fala também de Abraão.
Abraão entregou ao sacerdote Melquisedeque o dízimo de tudo que havia ganho com a vitória sobre seus inimigos. Qual a motivação? Gratidão. Ele reconheceu a sua bênção divina e devolveu ao Senhor uma parte do que havia conquistado. Então a gente vê que todo esse tópico 1, né, ele é movido pela gratidão. Embaixo fala também da oferta de Jacó. Jacó tem um sonho no qual ele percebe a presença de Deus naquele lugar. Ele faz um voto de entrega o dízimo de tudo que conquistasse. Gênesis 28, 22. Novamente, gratidão está presente. Fica evidente que a prática de entregar o dízimo a Deus era conhecida pelos antepassados de Jacó. Deus instruiu os israelitas, por meio de Arão e Moisés, a contribuir com o dízimo para o sustento dos sacerdotes e levitas, que eram responsáveis pelos serviços do santuário. Então a gente vê novamente que foi a gratidão que fez com que eles contribuíssem, né, e entregassem para Deus uma parte do que eles haviam conquistado. No terceiro parágrafo aqui, fala também sobre que Jesus repreendeu e deixou bem claro a aprovação dele ao dízimo, quando ele repreendeu a hipocrisia, né? E falou que faltava nos fariseus a gratidão, né? O princípio da gratidão, né? Porque eles não gostavam de contribuir. E no último parágrafo aqui fala só: a igreja primitiva cresceu graças à fidelidade dos cristãos, que é o que mantém a igreja até hoje, né? A fidelidade do dízimo é o que mantém, ou até hoje, o evangelho, né? A expansão do evangelho pelo mundo, né? Ela se dá através do dízimo, né? Porque nossas campanhas de missões, nossas ofertas de missões, isso aí tudo faz parte dessa gratidão, né, que a gente tem a Deus, né? E eu vou encerrar esse finalzinho do tópico 1 falando justamente, terminando de ler essa parte aqui. No decorrer da história, esse tem sido o método usado para a manutenção da casa de Deus e na expansão do evangelho por todo o mundo. Então, o dízimo é o princípio da gratidão, né? E é o que mantém a nossa igreja de pé até hoje. Olá, meus irmãos, bom dia. Domingo abençoado para todos. Vamos lá para a leitura dessa semana aqui, que a irmã Camila me pediu. Vou estar lendo o tópico 2 e o tópico 3 aqui da nossa revista. Vamos à leitura. A letra aqui está pequena, mas vamos esforçar. Dízimo, obrigação ou devoção. A linha que divide a obrigação de devoção é muito túnel, porque depende de algo que se compete ao indivíduo. Vontade, esse é o prisma, em exercer por aqueles que se sente grato a Deus pelas bênçãos de sua salvação. O dízimo precisa ser entregue com base na devoção, sendo entregue em forma de culto, em reconhecimento de que tudo que o Senhor tem vem do Senhor. Paulo exorta que aos crentes, aos coríntios, essa prática, cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Percebe que Deus não ama o que Deus ama quem dá com alegria. Ele ama a pessoa e não o valor. Ama a motivação, gratidão e não quantidade. Ao entregarmos o dízimo, reconhecemos a entrega de menor parte, pois a maior continua em nossas mãos. O dízimo é a 10ª parte que ganhamos. É a forma mais justa de equipar todos os cristãos. O dízimo não nos nivela pela quantidade, não importa o muito ou alguns outros poucos de outros. O que realmente importa é que todos entregam a 10ª parte. Vamos lá. Qual é a questão principal? Você é dizimista? A resposta é essa pergunta. São várias. Uns respondem sim, outros mais ou menos. Seguimos de uma série de explicações e ainda outros dizem não. Respeitando o posicionamento é a resposta de cada um. Poderíamos aqui
bíblicos e promessas vinculadas ao dízimo, e ainda argumentar contra inúmeras pregações, segundo as quais afirmam que o dízimo seja apenas para judeus no Velho Testamento. Não cabemos hoje a questão, principalmente é que dízimo é uma questão de amar, obediência ao Senhor. Não é a única, mas é uma demonstração inequivocada dos outros nossos sentimentos. Logo, diante de argumentações contrárias e favoráveis diante da crise financeira que assola nosso país, nenhuma motivação seria eficaz no convencimento para o cumprimento de outras práticas ensinadas nas Escrituras, a não ser amar só se exercer prática, exercer voluntariamente do dízimo. Se houver amor no coração do cristão, amor gera gratidão, impulsiona mesmo aquelas atingidas pelas muitas restrições financeiras, ao desejar de praticar, de ser bênçãos na vida da nossa igreja, como o apóstolo Paulo faz menções às dificuldades dos cristãos que ajudam em sua trajetória missionária e ainda assim se sentiam motivados levando oferta a fim de ajudar os crentes necessitados em outras religiões. Vamos lá, irmão, eu vou dar um resumo aqui, depois eu vou para a conclusão. A questão do dízimos e ofertas aqui. A questão do dízimo, a gente, por exemplo, ganha 100%, 10% do nosso salário a gente tem que dar de dízimo. E aqui está falando que às vezes, que eu pude entender um pouquinho da nossa leitura aqui, a pessoa, o dizimar também é com nossa vida. Aqueles irmãos que estão lá fazendo missões, que estão pregando o evangelho, que estão levando a palavra de Deus, o que eu pude entender aqui é que eles também eles fazem a obra dessa forma, se doam para isso. E aqui devemos entender que o dízimo, do que ganha mais ou que ganha menos, não tem diferença para Deus. É a mesma coisa, só que uns ganham mais, outros dizima mais, outros dizima menos. E a questão que eu tive que entender aqui também, que às vezes as pessoas dizimam com vida, com a nossa vida, pregando a palavra, estando sempre disposto para falar da palavra de Deus, ajudar a igreja, ser sempre voluntário para as coisas. Essa é uma forma também de dizimar, que eu pude entender aqui. Aí, o que o dízimo é importante? O dízimo ajuda no sustento da igreja, na obra missionária, em várias outras ações sociais e vários outros motivos. Vamos para a conclusão. Porque vezes o cristão se esconde da entrega do dízimo, atrás de suas desculpas, para não fazer atrás de suas crises pessoais financeiras, das quais jamais sairá sem ajuda profissional. A reeducação financeira, tal indivíduo se esconde sob explicações dos outros, quando na verdade deveria buscar suas próprias experiências com o Senhor e Deus mesmo, que convida a uma prova de fé. Entregue-se a Ele, dependendo exclusivamente dele. De nada adianta, declara-se cristão e não. Confiar na provisão do Senhor entrega que o dízimo seja um ato de adoração ao Senhor, de louvor, honra a sua santidade. Entrega o dízimo não esperando receber porque jamais recebeu isso. Significa que todo que está em sua mão, pois Deus já deu a você, e permita-se grande experiência com Deus. Na verdade, todos os nossos recursos vêm de Deus, né? Tudo que nós temos é dele. A gente só somos um administrador dele, entendeu? É o que eu pude entender aqui agora. Agora, para pensar e agir. Na sua relação com o dinheiro, você entrega